som do interfone rasgou o silêncio da madrugada no centro histórico de Porto Alegre. Um ruído agudo que parecia vibrar nas paredes de concreto maciço do edifício residencial antigo. Sem desviar os olhos da tela do celular, onde o brilho azulado cansava sua visão já exausta, você estendeu a mão por puro instinto. O movimento era mecânico, lapidado por meses de uma rotina de escala 12 por 36, que transformava o tempo em uma massa disforme. Com a ponta do dedo, você pressionou o botão de liberação automática. O estalo magnético do portão ecoou pelo saguão vazio, um som seco que reverberou pelo pé direito alto, misturando-se ao cheiro onipresente de madeira úmida e lustra-móveis barato que caracterizava aquele prédio. Naquele momento, nada parecia fora do comum. Era apenas mais um morador chegando tarde, fugindo da neblina gelada que engolia as ruas estreitas da capital gaúcha. No entanto, assim que o som do portão se dissipou, uma estranha inquietude começou a rastejar pela sua nuca. Seus olhos descem lentamente para o livro de ocorrências aberto sobre a mesa de fórmica gasta. As páginas amareladas documentavam a monotonia da noite, mas algo ali saltou aos olhos como um grito silencioso. Na linha de cima, escrita com sua própria caligrafia apressada, estava registrado o nome do morador mais antigo do condomínio, Sr. Alberto, apartamento 402. O registro indicava sua entrada às 2h45 da manhã. O relógio digital na parede da guarita marcava exatamente 3 horas. Uma gota de suor frio escorreu pelas suas costas. Alberto era um homem de hábitos rígidos, um senhor idoso que raramente saía após o pôr do sol, muito menos 2 vezes em um intervalo de 15 minutos no auge de uma madrugada de inverno. A solidão da guarita começou a pesar. O prédio era uma estrutura imponente, um sobrevivente de outras décadas, onde cada estalo nos canos parecia um sussurro abafado. Você tentou racionalizar a situação enquanto ajustava a postura na cadeira desconfortável. Talvez ele tivesse esquecido algo no carro. Mas Alberto não possuía veículo. Talvez tivesse saído para comprar cigarros na conveniência da esquina. Mas você não o viu sair em momento algum. A confiança cega na sua memória muscular, aquela que o fez abrir a porta para quem parecia vagamente familiar através do vidro fosco e da penumbra da calçada, começava a atraí-lo profundamente. Antes de prosseguirmos com este mistério, aproveite para se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo esta história. Seus olhos voltaram-se para o painel de segurança, uma relíquia de monitores CRT que zumbiam e oscilavam com uma interferência estática constante. Você focou sua atenção na câmera 1, posicionada na calçada externa. A imagem, granulada em preto e branco, mostrava apenas a rua deserta e os vultos das árvores sacudidas pelo vento minuano. Não havia viva alma lá fora. Rapidamente, você mudou para o registro da câmera 2, que monitorava o interior do elevador social. O que viu fez seu sangue gelar instantaneamente. Na tela, a imagem mostrava o vulto de um homem vestindo um sobretudo pesado, o mesmo modelo escuro que o Sr. Alberto sempre usava. Ele estava de costas para a lente, estático, enquanto o elevador subia. Contudo, ao observar o canto inferior da tela, você percebeu o erro administrativo fatal. Aquela imagem era o registro gravado de 15 minutos atrás. O pânico começou a se instalar quando você olhou para o monitor da calçada novamente e viu o vulto de um homem entrando, exatamente agora. Você olhou para a segunda câmera e viu o mesmo homem com as mesmas roupas, já subindo. A percepção de que você acabara de autorizar a entrada de alguém que, teoricamente, já estava lá dentro, atingiu seu estômago como um soco. Seria um erro de sistema? Uma falha técnica nas fitas digitais? Você tentou se convencer de que era apenas um morador que saiu e voltou sem que você percebesse. Uma negação inicial necessária para proteger a própria sanidade diante do impossível.
O painel de controle indicou que o elevador social finalmente parara no quarto andar. Você prendeu a respiração, observando a câmera 3 que cobria o corredor dos apartamentos. As portas de metal se abriram com um rangido metálico, mas o monitor mostrava algo perturbador. O corredor estava mergulhado em escuridão total. A luz de presença, que deveria ser acionada por qualquer movimento mínimo, simplesmente não acendeu. O elevador despejou seu passageiro em um vazio negro, uma boca de sombras, esperando silenciosamente no fim do corredor, enquanto você assistia a tudo sem conseguir mover um único músculo. O pavor começou a latejar em suas têmporas, enquanto suas mãos trêmulas buscavam os comandos do gravador digital. Você precisava entender o que seus olhos ignoraram segundos antes por causa daquela tela de celular. Retrocedendo as imagens da câmera 1, a fita digital chiava sob o comando de rebobinar, revelando o fluxo do tempo em tons de cinza. Lá estava o verdadeiro Sr. Alberto, às 2h45 da manhã. Na gravação, o idoso parou diante do portão, olhou para a lente com um aceno breve e um sorriso cansado, um gesto humano de quem reconhece o vigilante. Ele entrou com a dignidade de quem conhece cada centímetro daquele piso de taco. Agora, o registro das 3 horas. O segundo Alberto. O vulto era identicamente assustador, vestindo o mesmo sobretudo e chapéu. No entanto, o comportamento era gélido, desprovido de qualquer traço de alma. Ele não acenou nem buscou contato visual. Apenas parou diante do vidro fosco, uma estátua de pano, esperando pelo seu erro. Ele sabia que sua atenção estaria em qualquer lugar, menos na tela. O estalo magnético do portão, concedido com um gesto automático, soou na gravação como uma sentença. Ele não entrou como um morador. Ele deslizou para o saguão como se o próprio ar se abrisse para recebê-lo. A garganta secou, tornando o ato de engolir uma tarefa dolorosa. Você estendeu a mão para o interfone interno, o plástico bege encardido parecendo mais pesado do que o normal. Seus dedos discaram o apartamento 402, com urgência febril. O som que retornou não foi o de uma campainha, mas um sinal de ocupado contínuo e metálico, um ruído seco que preenchia o receptor de forma opressiva. Era como se o fone, lá em cima, tivesse sido retirado do gancho deliberadamente para garantir o isolamento absoluto daquela unidade no quarto andar. O prédio parecia reagir à sua angústia. Nas entranhas das paredes de concreto do centro histórico, os canos de ferro começaram a estalar, um som que subia pelos andares como uma espinha dorsal gigante sob pressão. A estrutura antiga, com corredores que sopravam um ar gelado de poeira, parecia se contrair ao redor da guarita. Você sentiu o peso físico das 30 famílias acima de sua cabeça, todos dormindo em uma falsa segurança que você, por um segundo de cansaço, acabara de estilhaçar. A autorresponsabilização era um fardo esmagador. Eu apertei o botão, você repetia mentalmente, enquanto o suor frio ensopava a gola do uniforme. Seus olhos saltaram para o painel de controle. O elevador social permanecia imóvel no quarto andar, guardando o segredo do que acabara de desembarcar. Subitamente, uma luz começou a piscar. O elevador de serviço, estacionado no 12º andar há horas, começou a descer sozinho. Ninguém o chamara. No painel, os números decresciam com uma velocidade que desafiava a mecânica. 11, 10, 9. O prédio agora parecia um organismo vivo que acabara de ingerir algo estranho e tentava reorganizar suas entranhas para acomodar o novo hóspede indesejado. Na câmera 3, que monitorava o corredor do quarto andar, a interferência estática tornou-se agressiva. No centro dessa perturbação, algo começou a se consolidar. Uma silhueta escura, imóvel, parada diante da lente. Não era apenas uma sombra. Parecia um buraco negro na imagem, um vácuo absoluto que consumia a luz fraca ao redor. A forma permanecia lá, observando a guarita através do monitor,
Uma presença que desafiava a sanidade e a física do edifício. O elevador de serviço finalmente atingiu o térreo. O impacto da cabine no fosso fez os vidros da guarita vibrarem. As portas de ferro pantográficas se abriram com lentidão, revelando o interior iluminado por uma luz amarelada. A cabine estava visualmente vazia. Não havia ninguém ali. No entanto, o painel de aviso acima da porta acendeu uma luz vermelha. O sensor de peso, calibrado para cargas pesadas, piscava a mensagem. Carga máxima. O elevador estava vazio aos olhos, mas a realidade física do prédio gritava que algo imenso e invisível acabara de chegar e estava parado ali, a poucos metros de você. O cheiro de ozônio e poeira antiga invadiu a guarita de forma abrupta, sufocando o aroma de café requentado e cigarro barato que antes dominava o pequeno espaço de fórmica. Era um odor seco e corrosivo, metálico em sua essência, como se a própria fiação elétrica do edifício centenário estivesse sendo consumida por uma chama invisível, alimentada por eletricidade estática. Você sentiu um peso sobrenatural em seu dedo indicador e, ao baixar o olhar, percebeu com horror que o botão de abertura do portão de rua estava travado na posição de acionamento total. Por mais que você tentasse puxá-lo de volta com as unhas e força bruta, o mecanismo permanecia afundado, soldado por uma força magnética impossível, como se uma mão invisível estivesse exercendo uma pressão constante e deliberada do outro lado da placa de metal. O estalo magnético do portão lá fora não era mais um ruído seco, mas um zumbido contínuo que vibrava nas paredes da guarita e fazia os seus dentes doerem, um som que parecia rasgar o tecido do silêncio da madrugada. Com o coração martelando contra as costelas como um animal enjaulado, você voltou seus olhos arregalados para o monitor da câmera 1. A rua Duque de Caxias, no coração do centro histórico, estava absoluta e terrivelmente deserta, envolta naquela neblina densa e úmida que transformava os postes de luz antigos em borrões amarelados e fantasmagóricos. Não havia ninguém diante do portão, nenhuma sombra humana, nenhum rastro de movimento nas calçadas de pedra. O vácuo da rua contrastava violentamente com a certeza física de que algo estava forçando a entrada, mantendo o portão eletrônico aberto para o nada. Foi então que você mudou o olhar para o monitor da câmera 2, que mostrava o interior do elevador social. O Sr. Alberto estava lá, mas a imagem agora carecia de qualquer distorção digital ou granulação habitual. Ele não estava mais de costas. O verdadeiro morador do apartamento 402 estava agora colado à lente da câmera, os olhos esbugalhados em um terror mudo e absoluto, o rosto comprimido contra o vidro protetor de forma grotesca. Ele batia desesperadamente contra as paredes da cabine, um movimento frenético de mãos espalmadas que buscavam uma saída inexistente. Mas o silêncio dentro da guarita permanecia total. Nenhum som de batida, nenhum grito, nenhum ruído humano ecoava pelos alto-falantes do sistema de segurança, apenas o chiado da estática. Uma compreensão gélida e paralisante começou a serpentear por sua coluna vertebral, gelando o seu sangue. A decisão de apertar aquele botão, sem conferir a imagem, de ceder à preguiça mecânica de uma escala exausta, não havia apenas liberado a entrada de um intruso qualquer. Ela havia rompido uma barreira metafísica na lógica daquele prédio. Ao autorizar o segundo Alberto, você não deixou alguém entrar no sentido físico. Você permitiu que algo que habitava às margens da nossa realidade, algo que espreitava no vazio entre as horas mortas, ocupasse o lugar do morador real. O homem que você via agora no monitor, o Sr. Alberto que implorava por socorro em um silêncio digital, havia sido jogado para fora da própria existência, enquanto o simulacro de sobretudo agora caminhava livremente pelos corredores escuros do quarto andar, assumindo sua vida e seu espaço de forma predatória. O silêncio sepulcral foi subitamente interrompido pelo toque estridente do interfone da guarita.
O som, que antes era uma rotina trivial, agora parecia distorcido, como o guincho de metal pesado sendo retorcido por mãos gigantescas. Você atendeu com a mão trêmula, o receptor de plástico encardido parecendo pesar toneladas contra a sua orelha. Do outro lado, não havia a voz do idoso gentil que você conhecia. A voz que emergiu era a do Sr. Alberto, mas soava metálica, processada e infinitamente distante, como se as palavras estivessem sendo montadas por uma inteligência que nunca havia experimentado a fala humana. Ele não pediu ajuda nem demonstrou medo. A voz apenas proferiu, em um tom de gratidão monocromática que fez seus cabelos se arrepiarem. Obrigado por me deixar completar o turno. O peso da culpa e o pavor foram substituídos por uma náusea profunda e existencial. Você olhou para baixo, para o livro de ocorrências sobre a mesa de fórmica, buscando desesperadamente algum vestígio de normalidade. Mas a caligrafia que agora preenchia as páginas não era mais a sua letra cursiva e desleixada. As palavras haviam se transformado em rabiscos angulares e perfeitos, uma escrita antiga e precisa que parecia ter sido entalhada no papel por uma força inumana. O registro das 3 horas da manhã, o momento exato do seu erro fatal, agora ostentava uma frase que selava o seu destino para sempre. Entrada autorizada pelo vazio. Você tentou se levantar da cadeira, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo frio. O prédio antigo, esse organismo de concreto, madeira úmida e segredos enterrados, parecia ter terminado de digerir a sua consciência. O erro administrativo de um segundo havia se tornado uma falha existencial permanente e irreversível. Você percebeu, com um horror calmo e devastador, que o seu turno nunca terminaria. A escala 12 por 36 havia se dissolvido na eternidade sombria dos corredores de Porto Alegre. A cada noite, o prédio exigirá uma nova pequena falha de atenção, um novo momento de distração humana, para continuar se alimentando e se expandindo. E você estaria ali, sentado naquela guarita, para sempre, vigiando as sombras que você mesmo convidou para entrar e se tornando parte da própria estrutura que agora o aprisiona em um ciclo sem fim. Para que este padrão de anomalias seja documentado e não se perca no esquecimento das ruas do centro histórico, assine o registro oficial abaixo. Cada novo relato compartilhado é uma prova de que o erro de uma única noite pode durar para toda a eternidade. Inscreva-se no canal para garantir que sua vigília não seja a próxima a ser consumida pelo vazio que habita o fim do corredor.